Olá, muito bom dia a você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Olha só, último dia útil de 2022 e a gente está aqui ao vivo para trazer para você as melhores informações agora sobre o mercado do boi. Essa semana foi tranquila em relação às negociações, né? O mercado com pouca liquidez sendo registrada e hoje a gente tem a B3 fechada, né? Então, um importante referencial aí para os negócios não ocorrendo, né? Nesta sexta-feira, mas ainda assim a gente tem informação para te dar, porque vamos falar também sobre as expectativas, né? Para o ano de 2023 que está batendo aí a porta. E para isso eu converso então agora ao vivo com o Douglas Coelho, que é sócio da Radar Investimentos. Douglas, muito bom dia, obrigado por estar presente aqui com a gente, olha, nesse último Boletim do Boi de 2022. Muito bom dia, Jonathan, muito bom dia a todos os amigos do Notícias Agrícolas, é sempre um prazer falar com vocês, ainda mais nesse último dia de 2022 para a gente passar uma régua nesse ano, é sempre um prazer estar junto, viu? Prazer é nosso, Douglas. 2022 foi um ano de parceria e é claro que a gente seguirá, né, isso em 2023, mas vamos falar então sobre o mercado nesta semana. Ouvi, né, algumas informações de que tivemos poucas negociações ocorrendo, né? Apesar desse momento do ano ser marcado por festividades, né? A gente tem ali também o 13º que ajuda bastante no consumo, mas quando a gente fala na ponta vendedora e na ponta compradora, né, os frigoríficos, a gente não teve tanta negociação sendo registrada nos últimos dias, né? Exatamente, né? Dezembro tem seus comportamentos históricos. Um dos comportamentos históricos que a gente pode mencionar é isso, né? Entre as semanas do Natal e Ano Novo, o fluxo de negócio, tanto no físico quanto no mercado financeiro, é bem mais calmo, a gente tem menos players atuando. A gente viu no mercado físico do boi gordo que boa parte dos frigoríficos conseguiu esticar, alongar um pouco mais as programações de abate na semana retrasada, em meados da semana passada. Então, hoje a gente vê boa parte das indústrias aí com escalas para o dia 10, dia 18, tem uns até com o dia 26 de janeiro, mas isso é um ponto fora da curva, quando a gente olha para São Paulo. Então, a indústria conseguiu se abastecer bem, né? E a gente viu boa parte das indústrias, os levantamentos durante essa semana, fora das compras, né? Não são todas, mas pontualmente a gente vê algumas assim fora das compras. Isso ajuda a retirar a liquidez no mercado físico. Outro ponto também é o próprio pecuarista, né? Uns já começam a sair de férias com a família, já se concentra mais nas festas, isso acaba retirando a liquidez. Esse é o ponto que a gente vê em comum, é um comportamento histórico, né? E o que a gente viu de atípico nesse dezembro, como você bem colocou, na ponta vendedora? Os preços da carne no atacado, né? Quando a gente olha os anos anteriores, foram anos de firmeza, quase que semana em semana os preços da carne no atacado subiam, né? Quando a gente olha nas 4 semanas, nas 5 semanas do mês aí, mas durante esse mês, né, principalmente entre os dias 10 e o dia 20, aí, dia 22, a gente viu uma queda do preço da carne no atacado em São Paulo, sendo uma referência da carcaça casada aí de 18,70 para aproximadamente 18,30. Esse é um ponto que a gente olhou com atenção, né? E mede também o apetite do mercado interno. Então, esse foi um ponto atípico, né? Recuo da carne no atacado em meados de dezembro, que fez a gente ficar mais atento e chamou a nossa atenção. Certo. Douglas, você trouxe aí uma informação interessante, porque eu acho que diante disso a gente pode também trazer expectativas para 2023, principalmente em relação à demanda. Você acha que isso pode seguir, né, nesse início de janeiro de 2023? Como é que você vê esse cenário? 2023 ainda há muita água a passar debaixo da ponte, mas o que a gente pode estimar, trazer um pouco da nossa percepção aqui, seriam para as primeiras semanas, para os primeiros meses, né? Uhum. Para os primeiros meses, a gente está bem atento em 3 fatores, Jonathan. O primeiro fator é um fator que a gente já acompanhou, principalmente no segundo semestre de 2022, que é o nível de abate de fêmea. Nos primeiros 3 meses de cada ano, a gente vê
maior oferta de fêmeas sendo ofertado, que são justamente as fêmeas que não emprenharam na última estação de monta. Então a gente está com o olho aberto em relação a essa oferta de fêmeas, né, de matrizes, principalmente nas regiões mais fortes em cria, que seria Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Rondônia. Isso pode mexer com o mercado, né? O segundo ponto, talvez até o ponto mais importante dos 3 pontos que eu vou citar aqui, seria essa reabertura oficial da China a partir do dia 8 de janeiro, né? Se isso vai ser realmente eficaz, se vai gerar um aumento de demanda externa, se vai mudar toda a dinâmica de commodities, né? Vai ser uma reabertura gradual e sólida que vai continuar, ou se vai ser alguma coisa mais do mesmo que a gente tem visto desde o início do Covid, né? Abre, reabre, volta, teve algum ponto falho, volta. Isso vai ser um ponto, sem dúvida, crucial para a gente ter um norte maior sobre a demanda. E o terceiro ponto é a transição política, né? Esse terceiro ponto ele não pega só as commodities, acho que todo o mercado financeiro como um todo está olhando isso. A gente teve a nomeação dos ministros durante essa semana, possivelmente a gente vai ter também um reajuste, né? Uma valorização dos combustíveis. A gente sabe que a questão dos combustíveis bate diretamente no IPCA, que é o índice de preço do consumidor amplo, né? Ligado ao varejo. E se realmente esse IPCA subir, a inflação subir, o poder de compra da população é reduzido automaticamente. A gente sabe que a carne bovina é um item de consumo que tem uma alta necessidade de renda, né? Ou seja, aumentando a renda disponível, o aumento do consumo também é direto, mas se houver uma redução, um apertamento dessa renda disponível, a demanda interna também deve ficar mais um pouco pressionada. É isso que a gente está bem atento, principalmente nos 3 primeiros meses, né? Então seria a oferta de fêmeas, qual gradual e quão efetivo vai ser essa reabertura de China, olhando a partir do dia 8 de janeiro, e o nosso poder de compra aqui no mercado interno, principalmente ligado à inflação, né? Mas, de grosso modo, olhando para 2023, a gente acredita que, assim como dezembro, ou como 2022 como um todo, a exportação será uma importante via de escoamento da produção. Em 2022 ela já se consagrou como uma importante via, e vamos olhar bem atento também se essa inflação pode dar alguma trégua ou não para o consumo doméstico. Por mais que a exportação venha crescendo em participação quando a gente olha para o escoamento da produção, o mercado interno ainda assim é preponderante e faz verão quando a gente olha para preço. Certo. Vamos falar um pouco mais então sobre esse ponto mais importante aí dentre esses 3 que você trouxe para gente, que é a China. Você trouxe a informação, né, em relação aí à flexibilização que eles estão adotando lá. Começa logo no início de janeiro, né, com as pessoas que entram no país e também com as pessoas que estão ali, né, os residentes. Informação bastante positiva porque isso muda o cenário de demanda, não é isso, Douglas? Queria que você falasse também sobre como a gente pode estar, né, atento ao longo desse início de 2023 para as informações que vêm da China ainda relativa aos casos de Covid. Me parece que a situação ainda dos residentes por lá não é das melhores, apesar deles terem adotado essas flexibilizações. Você acha que isso também pode ser um ponto de alerta ou está descartado? Quando a gente fala de China, a gente está falando de uma caixa preta de informação, né? Sim. Não necessariamente a gente tem certeza absoluta dos dados que a gente vê em relação à Covid ou que a gente vê em relação ao fluxo financeiro. Mas, com segurança, durante todo, não só olhando para a China, mas olhando para o mundo todo, olhando aqui no Brasil também, acho que a questão do Covid, o ponto mais crítico já ficou para trás. Então, a gente pode olhar com mais esperança para o final do túnel. O fato do governo como um todo estar relaxando essas medidas a partir do dia 8 de janeiro quer significar também que ele já tem mapeado o possível desdobramento, ele já tem uma maior segurança para tomar essa decisão, né? O que a gente tem de informação, por enquanto, falando com players, com quem negocia para lá, enfim, com produtores, com frigorífico, é que mesmo antes de 8 de janeiro, toda aquela inspeção, aquele rigor na hora de entrar alguma mercadoria já tem ficado um pouco mais brando, já tem melhorado nesse ponto. Principalmente deve melhorar mais ainda a partir de 8 de janeiro, né? Claro que a gente tem que observar dia a dia como isso vai se dar, mas o maior número de pessoas circulando, mais mercadorias entrando com menos rigor lá, possivelmente deve melhorar
a economia, deve melhorar também a demanda. A gente sabe que a demanda de China é uma demanda que vem de uma base fraca quando a gente olha em consumo per capita, mas de um crescimento anual constante e forte, ou seja, pode ser 1 quilo de carne para o chinês, pode ser pequeno agora, mas se a gente olhar daqui 5, 10 anos, esse volume aumenta bastante. A gente está esperançoso, sim, que tenha mais pessoas, mais mercadorias circulando. O número de plantas habilitadas para a China, hoje no Brasil, é relativamente limitado. Se houver algum aumento de demanda, a gente pode ver alguma rodada de habilitação. A gente está bem atento a isso desde o final de 2022 também. A gente esperava que a desaceleração típica da China no final do ano ocorresse em agosto e em setembro, em função do feriado chinês. Isso não ocorreu, o volume foi desacelerar até mais para o final do ano e desacelerou bem menos do que a gente imaginava, né? E a gente vê hoje no Brasil alguns furos, assim, quando a gente olha para o mapa das plantas chinas, por exemplo, o próprio MS, Mato Grosso do Sul, é um estado forte em pecuária, um estado que tem pecuaristas tradicionais que sabem fazer o beabá da pecuária bem feito, e a gente não tem planta china relevante lá habilitada, né? Então, acho que uma rodada, talvez equalizando, né, esse mapa de plantas habilitadas, seria até positivo para o Brasil quando a gente olha em relação a preço. A gente viu que desde 2019 o que balizou o boi no Brasil foi essa habilitação china em algumas principais plantas que acabou democratizando, vamos falar assim, o preço do boi gordo no Brasil como um todo, né? Isso mexeu com os diferenciais de base, mexeu com o sistema de produção também. Seria mais nesse sentido. Mas, olhando para a China como um todo, a gente está confiante. A gente acredita que o volume exportado para lá deve continuar bem firme. Claro que a gente não pode descartar nenhum ponto de Covid, né? É bem importante a gente ter essa sensibilidade, mas acho que o pior já ficou para trás. Excelente, Douglas. A gente teve nesse ano de 2022 aquele momento, né, em que a China suspendeu, né, a exportação, né, de algumas plantas brasileiras para eles. Depois, em algum tempo, a gente teve o cenário reestabelecido, mas ainda assim a gente... 2021, né? 2021, desculpe. Mas ainda assim a gente teve um resultado positivo em 21. E esse ano de 2022, a gente deve ter também recorde nas exportações, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. O número que a gente tem de novembro de 2022 e de dezembro de 2022, comparado ao ano anterior, é um número que é uma comparação meio injusta, né? Como você bem colocou, a gente teve em 2021 o autoembargo, né? Até resolver aquela questão que foi colocada, tal, tudo mais, a gente de Prion, de possível vaca louca, enfim, foi até resolver isso, colocar um pano quente em toda essa história, a gente ficou um tempo sem exportar para aquele país. Então, os dados que a gente tem agora de novembro e de dezembro, comparados com aquele período, são bem mais fortes. A gente está comparando um período tranquilo, vamos colocar agora, né, sem nenhum autoembargo, com um período na volta do autoembargo. Mas, sem dúvida, 2022 a gente tem um recorde de exportação. A gente passou o ano todo com um volume relevante, com o dólar em um patamar alto, né? A mínima do dólar, se não me engano, foi 4,88 e a máxima 5,72. Isso para um exportador que tem um mercado consolidado como China, que leva volume, que paga bem, isso é uma mão na roda, né? Um céu de brigadeiro. Então, possivelmente, se a gente continuar com o dólar fortalecido em 2023, e esse player importante demandando, a gente pode ter mais um ano, sim, de bonança para esse setor. E, sem dúvida, a exportação ajuda também a enxugar o mercado interno, oxigena, né, o fluxo de caixa das indústrias exportadoras, né, e dá mais gás, dá mais poder de compra para a indústria remunerar o pecuarista. Então, acho que está todo mundo no mesmo barco aí quando a gente olha para a China e olha para essas expectativas para 2023. Certo. Douglas, você conversou no início desse mês de dezembro aqui com a gente, né? Você falava, né, em relação aí às expectativas de preços. Você conversou com o Alexander, falou que o mercado nessa reta final de ano podia oscilar ali em cerca de 280, 290 reais a arroba.
Isso se confirmou, né? Ontem, por exemplo, o indicador CPEA do boi gordo ficou em cerca de R$ 286 a arroba. Queria que você falasse um pouco pra gente sobre como você enxerga esses preços começando o ano, então, porque você cravou e acertou aí, né? Claro, diante de todo esse trabalho que vocês da Radar têm. Pois é, Jonathan. A gente tem observado, né, que você comentou do indicador Exalc CPEA, que os últimos 2, 3 meses, o indicador que estava oscilando muito está fechando mais próximo de uma realidade do físico, como é o fechamento de dezembro agora, né? A gente, nos últimos levantamentos, via uma referência mais próxima de 287, entre 285 e 290, é bem próximo onde o Exalc está hoje, né? A gente fica feliz com isso, acho que cada vez mais uma aderência do indicador Exalc frente ao que está sendo negociado do físico é o que vai gerar mais negócio, vai gerar mais confiança e trazer mais preço para esse mercado. Quando a gente olha para 2023, a gente vê que as indústrias não necessitam urgentemente comprar matéria-prima. Por quê? Eles conseguiram alongar relativamente as escalas aí nas últimas 2 semanas. Então a gente vê indústrias como um todo precisando de animais aí entre os dias 10 e os dias 18 de janeiro. Seria um ponto comum para as indústrias que necessitam de boiadas terminadas aqui em São Paulo. E aquele frigorífico que está fora, né, aquele outlier, aquele ponto fora da curva, seria do dia 20 adiante, mas esses são poucos. Então a gente não vê que na primeira semana deve haver uma competição ferrenha por matéria-prima que faça com que a indústria pague preços maiores já de cara, né? Então o mercado deve começar mais em banho-maria nos primeiros dias. O dia 8 de janeiro é muito importante no relaxamento também da China. Isso vai trazer mais sensibilidade para o exportador. O exportador, com essa agressividade ou não dele, mexe com o mercado interno também, com os preços da arroba aqui. Mas, em grosso modo, a gente está mais cauteloso, né, para o início de janeiro. A gente vê que as escalas estão praticamente prontas. A gente viu um recuo dos preços da carne no atacado em meados de dezembro, o que não é comum, né? Geralmente em dezembro há uma escalada de preços, com o varejo aquecendo, o atacado aquecendo, a gente viu um arrefecimento, então isso trouxe alguma cautela também. A exportação deve continuar boa, mas a grosso modo a gente vê preços iniciando, pelo menos a primeira quinzena de janeiro, bem próximos desses patamares que a gente está vendo agora, entre 280 e 290. E passado janeiro, né, a gente deve avaliar melhor como vai ser essa retomada de China em fevereiro. Geralmente eles começam a comprar mais volume a partir de fevereiro, março. A gente pode ver também o balanço das contas, né, do mercado interno, essa renda disponível da população, que ela vai ter mais gás para consumir, aí as coisas vão ganhando mais tração. Acredito que a arroba pode ganhar até um pouco mais de firmeza quando a gente olha para fevereiro, que a gente vai ter um carnaval também no final do mês, né? Isso pode colaborar com maior movimentação, maior consumo aqui no mercado interno. Mas para os primeiros 15 dias a gente não vê muito espaço para um recuo ou para uma alta relevante de preços frente a esses 285 até 290 que a gente vê hoje, a não ser que tenha algum fator externo, algum gatilho externo que foge dessa alçada de oferta e demanda hoje. Perfeito, Douglas. Olha, obrigado pelas suas informações aqui nessa nossa entrevista. Obrigado em nome do Notícias Agrícolas pela parceria ao longo de todo esse ano de 2022 e é claro que estaremos juntos também nesse ano de 2023 com vocês da Radar Investimentos, tá bom? Perfeito. Eu só tenho a agradecer a parceria de vocês, o time todo do Notícias Agrícolas é um time 10, João Batista, Alexandre, Andressa, Letícia, você, Jonathan. Que 2023 seja um ano de muita paz, saúde e força para a gente continuar firme no pé do eito. Com certeza. Excelente final de ano para você e para sua família, tá bom? Para nós todos. Um abração, meu caro. Um abraço. Falamos aí, então, ao vivo com o Douglas Coelho, sócio da Radar Investimentos, a gente trazendo as informações relativas ao mercado do boi nesta reta final de ano e principalmente as perspectivas para 2023. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais
boletins ao vivo e, é claro, os nossos especiais de final de ano. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.